Então, boa noite a todas, sejam bem-vindas. Mais um dia que a gente está juntas aqui na Jornada da Constelação Familiar. E hoje eu preparei um tema bem legal para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu preparei sobre um tema, como nascem as lealdades no sistema familiar. Então, o Bert Helling, que foi a pessoa que criou a constelação familiar, ele percebeu que nós temos uma lealdade dentro do nosso sistema familiar, e essa lealdade, ela pode nos levar a algo muito maravilhoso na vida, como também essa lealdade, ela pode nos levar a ter uma vida difícil. Então, assim, Bert Hellinger, ele falava sobre o sistema familiar inteiro. Então, o que é o sistema familiar inteiro? É tudo. São todas as pessoas que um dia fizeram parte do nosso sistema familiar. E o sistema familiar tem a ver com o nosso pai e com a nossa mãe. Então, todas as pessoas que vieram antes do nosso pai e da nossa mãe, mas desde lá do tempo dos homens das cavernas. Então, essas pessoas, que muitas vezes são milhares de pessoas, elas formam o nosso sistema familiar. Não é porque uma pessoa já morreu, já partiu, ou porque tem uma pessoa da nossa família que faz muito tempo que a gente não vê, que elas deixaram de pertencer ao sistema. Então, o sistema familiar ele é composto por milhares de pessoas. Mas dentro do sistema existem as nossas matrizes, que são os nossos pais, avós, bisavós, tataravós e assim vai indo, né? Então, vocês já ouviram falar sobre os fractais? Alguém aí já ouviu falar o que é um fractal? Um fractal é assim. Vocês já perceberam que muitas vezes na folhinha de uma árvore tem o mesmo desenho da árvore inteira? Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes na natureza, tipo assim, por exemplo, o desenho de um caracol, daquele bichinho caracol, é o mesmo desenho que é a mesma espiral, por exemplo, da nossa Via Láctea. É o mesmo desenho. Vocês já viram? A Via Láctea, que ela é toda espiralada assim? E de repente esse mesmo desenho, ele tem também lá no bichinho caracol, é o mesmo desenho. Então, a natureza, ela imita o que é muito grande e traz em fractais para o que é pequeno. Então, essa mesma forma, que é muito grandiosa lá no cosmos, que a nossa Via Láctea, que é uma galáxia, ela é toda espiralada, e esse mesmo desenho também tem um bichinho pequenininho nosso aqui. Então, o sistema familiar é assim, é do grandão para o pequenininho que é nós. Então, eu, Patrícia, sou é como se fosse um pedacinho de todo o meu sistema familiar, do sistema familiar do meu pai e da minha mãe. Eu sou um pedacinho de todos eles. Dentro do meu DNA, dentro de mim, tem todos eles. Todas as experiências que eles viveram, que meus antepassados viveram, todas as coisas que aconteceram com ele, tudo está dentro de mim. Então, o sistema familiar ele é composto do grande para o pequeno. Então, nós temos uma imagem inteira do fractal do nosso sistema familiar em nós. Se excluímos alguém, ficamos incompletos. Agora, falem para mim, quantos de nós que estamos aqui nessa reunião a gente sabe das pessoas do nosso sistema familiar que de alguma forma elas foram excluídas? Fala para mim se vocês não conseguem perceber isso no sistema familiar de vocês. Quantos pais excluíram os próprios filhos? Quantos filhos já excluíram os pais? Quantas crianças acabou de nascer, como elas foram dadas em adoção, essa criança ela está morando em outro sistema familiar e não no sistema familiar de origem, né? E os excluídos são muitos, então ainda se exclui
As pessoas, por causa da cor delas, ainda se exclui, a gente exclui as pessoas por causa das deficiências que elas têm. A gente exclui pessoas que foram violentas no sistema, como, por exemplo, os assassinos, ou pessoas que têm, que elas são muito fora do normal, as pessoas que eram loucas, que tiveram doenças psiquiátricas sérias, as pessoas que têm alguma doença muito contagiosa. Então, nós, de forma assim inconsciente, a gente exclui as pessoas do nosso sistema e a cada vez que nós vamos excluindo pessoas do nosso sistema, nós ficamos incompletos, porque dentro de nós está todas essas pessoas do nosso sistema. É meio parecido, se vocês assistiram aquele filme Avatar, é meio parecido quando tem um momento do filme que eles têm tipo uma luz branca que conecta todos os corações de todas as pessoas da tribo, e também essa luz branca conecta com uma grande árvore que tem lá, que eles chamam a árvore da vida, né? E tudo é conectado, a natureza, as pessoas e também os antepassados. Todos que já partiram, nós estamos todos conectados com essa luz, com esse fio, formando uma grande teia gigantesca, assim, olha, milhões de vezes maior que o nosso mar, essa teia de conexão com as pessoas do nosso sistema familiar. E aí, todas as vezes que a gente exclui alguém do sistema, ou porque a gente ficou magoado com essa pessoa, como por exemplo, muitas pessoas se separam dos maridos e excluem o marido do sistema, falam, eu não quero ver ele pintado de ouro, né? E essa pessoa a gente tenta excluir, a gente tenta esquecer essa pessoa por causa de algo que ela fez para nós. Só que todas as vezes que nós excluímos alguém do sistema, nós vamos ficar incompletos. E ao mesmo tempo, como nós, pelas nossas escolhas, a gente vai excluindo as pessoas, ou por causa da religião delas, ou porque a gente não concorda com elas. Vocês viram que nós tivemos um momento político do nosso país que as famílias se dividiram toda por causa da política, né? Um exclui o outro por conta das questões da política, por exemplo. Então, é para vocês verem que, para nós, fazermos as exclusões no sistema familiar é a coisa mais fácil do mundo. Só que a nossa alma está conectada à alma do sistema familiar inteiro. E essa alma gigantesca, que é do sistema familiar inteiro, está sempre tentando juntar novamente aquilo que está separado. Por isso, mesmo quando a gente exclui, a gente pensa que excluiu aquela pessoa, mas nós não temos como excluir aquela pessoa do sistema. Porque, de alguma forma, essa alma familiar vai conectar todo mundo de novo. E aí, nós ansiamos muito pela plenitude de novo. Que é a plenitude que quando a gente estava no útero da mãe, onde a gente e ela era uma coisa só, a gente experimentou essa plenitude do que é estar junto com alguém por 9 meses no ventre materno. Foi um momento, os 9 meses foi um momento de pura plenitude. E aí nós ansiamos para que, de novo, todos nós possamos nos conectar de novo. A gente tem dentro de nós, a gente tem esse desejo profundo dessa reconexão de todo mundo. E o Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar, ele dizia assim: conhecemos a plenitude quando temos dentro de nós um lugar para todos os que pertencem. Ansiamos a união perfeita de novo, que é essa imagem original da união com a mãe, nós com a nossa mãe no útero. Então, dentro de nós,
a gente fica incompleto quando a gente exclui as pessoas, e quando a gente inclui elas novamente, nós começamos a experimentar essa plenitude. Quando a gente inclui as pessoas do jeitinho que elas são. E o que mais faz com que a gente faça as exclusões são os nossos julgamentos do que é certo e errado. Isso é o que mais faz a gente excluir as pessoas do sistema. Então, todos vocês que querem experimentar novamente uma vida plena, uma vida mais feliz, uma vida com mais sucesso, a primeira missão nossa é incluir no nosso coração os excluídos. É claro que se alguém da nossa família é uma pessoa violenta e a nossa vida corre risco quando a gente está perto dela, então a gente não está dizendo para a gente incluir, chamar, por exemplo, uma pessoa perigosa para ir almoçar na nossa casa, tá? Mas é assim, a gente incluir aquela pessoa perigosa no nosso coração. Quando a gente faz esse movimento de incluir essas pessoas no nosso coração, os sistemas familiares, eles começam a entrar numa reorganização. É uma coisa, é como se fosse uma dança de energia. Através do nosso coração, a gente vai incluindo as pessoas excluídas, e a partir de então, nossa vida começa a mudar muito. Só que para isso, nós vamos ter que abandonar todo o julgamento que a gente tem do que é certo e errado. Sabe? Como, por exemplo, uma pessoa que chega e fala: Nossa, eu não quero ver meu pai de jeito nenhum porque ele foi ausente. Ele nunca cuidou de mim, ajudou da minha mãe. Então, eu, de jeito que eu não posso nem ouvir falar que ele existe. Quando a gente faz esse movimento no nosso coração, a gente está excluindo o nosso pai do sistema familiar. E quando a gente exclui alguém do sistema, a gente se sente incompleto. Aí a gente precisa mudar a nossa chavinha, não olhar mais para o nosso pai com os defeitos que ele tem. E simplesmente incluir ele no nosso coração do jeitinho que ele é. E isso é a coisa mais difícil para todos nós. Porque a gente tem um preconceito do que é o amor. A gente acha que o amor é essa coisa assim, fofinha, docinha, essa coisa de fez carinho na nossa cabeça, deu um abraço na gente. A gente acha que isso é o amor, que nós aprendemos que isso é o amor. E hoje em dia as pessoas acham que o ato sexual é que é o amor, né? E na verdade o amor é algo muito diferente de tudo isso. Para vocês verem que lá no tempo dos homens das cavernas, o amor era algo que tinha a ver com a sobrevivência. Uma pessoa ela não era livre para brigar com a família dela e dizer agora eu vou sair no meio da floresta sozinho, não quero mais saber de vocês, eu vou excluir a minha família. Porque se ele fizesse isso, assim que ele andasse na floresta, se ele não tivesse junto com o grupo para proteger ele morreria na floresta. Ou por picada de inseto, ou porque um leão ia lá comer ele, ou porque ele ia se meter em lugares que ele pudesse, de alguma forma, morrer. Então, a sobrevivência, o estar vivo, dependia do grupo estar em clãs, do grupo estar nas tribos e estar todo mundo junto. Então, o Bert Helling fala uma frase bem interessante. Ele fala assim: nossa maior riqueza é a nossa família, mas é a nossa família dentro de nós. É a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza são as pessoas, porque é através do talento das pessoas que a gente tem essa vida que nós temos hoje. Então, foi graças ao talento de alguém que inventou esse computador aqui, que hoje eu e vocês estamos aqui batendo esse papo, né? É graças a alguém que inventou o celular, que hoje eu e vocês aqui estamos podendo, através desse aparelho, a gente bater esse papo.
Porque se essa pessoa não tivesse feito isso, hoje nós não estaríamos aqui, que isso aqui não teria sido inventado. Então, dentro do sistema familiar, o talento de um pai e de uma mãe faz com que os filhos possam sobreviver, possam estar na vida. Então, por isso que a nossa maior riqueza são as pessoas da nossa família, dentro de nós todas elas dentro do nosso coração. Porque é através de todas as pessoas, através do talento de todas elas e de tudo que cada pessoa faz, cada pessoa que acorda de manhã e faz a sua missão aqui, é que tudo está funcionando para nós. Né? A gente está com energia elétrica, a gente tem água na torneira, o nosso gás está lá no botijão, graças às pessoas que fizeram isso para nós. Então, nós precisamos uns dos outros. Então, por isso que dentro do sistema familiar, naqueles tempos lá dos primórdios, no tempo dos homens das cavernas, aquele que sabia caçar melhor era ele que trazia o almoço e o jantar para toda a tribo. Então, ele precisava ser profundamente respeitado. E aí, a partir de então, o Bert percebeu que lá no tempo das cavernas começou a haver o que a gente chama de uma hierarquia. Então, os mais velhos, eles tinham mais conhecimento e por causa do conhecimento deles de como pescar, de como caçar, de como colher as frutas, eles podiam dar sobrevivência aos pequenos do sistema. Então, a partir de então, começou a haver uma lei invisível, natural, que rege os sistemas familiares, que é a lei da ordem, a ordem de entrada no sistema. Então, a lei da ordem é assim: aquele que entrou primeiro, e depois tem aquela pessoa que nasceu depois, e depois, e depois, depois. E isso vai dando a ordem, onde existe os grandes e os pequenos do sistema. Por exemplo, uma criança pequena, ela representa para nós o amor, como que funciona o amor no sistema familiar. Vocês já perceberam que uma criança pequena, uma criança de 3 anos, 4 aninhos, se você chegar para ela e falar assim: nossa, como seu pai é feio, nossa, sua mãe é fedida. Você viu que eles reagem, eles ficam bravos com a gente, eles vão falar que não é não, que não é, então eles sentem, uma criança pequena sente o amor mais incondicional que existe pelas pessoas da família. Porque se os pais não cuidarem dessa criança, ela morre. Então a nossa sobrevivência dependeu dos nossos pais. E aí, esse amor profundo pelos nossos pais é que nos conecta é através desse amor que nós nos conectamos com o nosso sistema familiar. O problema é que quando a gente cresce, o que a gente faz? Porque uma criança pequena, ela não tem o julgamento do que é feio, bonito, do que é fedido, do que é cheiroso. Uma criança pequena não tem. Então, se você falar para ela que o pai dela é feio e que a mãe é fedida, ela vai ficar brava com você. E ela vai falar que não é, não. Só que, conforme ela vai crescendo, ela começa a ter julgamento. Ela começa a falar, mas não é que meu pai é feio mesmo? E não é que a minha mãe não toma banho mesmo? E a partir do então, essa criança vai ficando, vai crescendo, e aí ela começa com esse julgamento a excluir o pai e a mãe do jeitinho que eles são. E aí nós começamos essa tal da exclusão dentro do sistema, já quando a gente não concorda com o nosso pai, com a nossa mãe, do jeitinho que eles são. Então, logo, o amar e ser amado significou para nós quando a gente era pequenininho, a sobrevivência. O problema
é que depois que nós crescemos, a gente começa a ter uma sensação de que nós amamos muito mais as pessoas da nossa família do que eles nos amam. E aí a gente tenta inverter os papéis. Pensa bem, antes, primeiro precisou haver o amor dos nossos pais, que naquele momentinho do que eles transaram ali e nós fomos fecundados, naquele instante ali, foi através do amor desse casal, foi que nós pudemos vir. Então, primeiro houve o amor dos nossos pais, para depois a gente nascer. Aí a maior parte de nós pudemos ficar com os nossos pais, recebemos o amor deles, e só depois é que nós começamos a amar. A ordem do amor é assim. Antes da gente nascer, a gente já foi amado, e depois que a gente nasce, a gente continua sendo amado. Mas como a gente acredita que o amor é assim, a gente acha que o amor é assim. Se o meu pai e minha mãe fizerem tudo que eu queria, do jeitinho que eu queria, falar todas as palavras do jeitinho que eu queria, derem todos os presentes do jeitinho que eu queria, aí então eles me amavam. Mas como meu pai e minha mãe diziam não, falavam para mim que não pode, ou não davam o presente que eu queria, ou então eles brigavam e eu via eles brigando, então eles não me amavam. Então, meu pai alcoólatra batia em mim. Então, eles não me amavam, nunca me amaram. Então, a gente começa a ter a gente começa a ter esse ponto de vista de que os nossos pais não nos amaram, porque a gente colocou o que é o amor. A gente é que colocou que a gente só é amado se a gente for bem cuidado, for bem alimentado, se deram tudo de bom para nós, se levaram a gente passear, se deram o pastel que a gente queria comer, e se deram o refrigerante que a gente queria tomar, aí eles amavam a gente. Só que o amor dentro do sistema, ele é uma outra coisa. Para a vida, o pai e a mãe que deram a vida à criança já deram tudo que aquela criança precisava. Porque qualquer pessoa que leve essa criança e cuide dela vai transformar ela numa pessoa. Mas a vida mesmo, só aquele pai e a mãe podia dar para aquela pessoa. Então é por isso que o amor ele não tem esse mesmo significado dentro do sistema familiar. O fato dos nossos pais terem dado a vida para nós, eles, na verdade, nos entregaram através de um amor muito profundo, de algo. Os nossos pais, eles, inclusive, muitas vezes eles nem queriam ter uma criança. Quantos de nós aqui tivemos filho que levamos um susto quando a gente descobriu que estava grávida? A gente não queria aquela criança. E mesmo assim, aquela criança veio. E aí, assim, é através desse amor que hoje eu entendo que é esse amor divino, sabe? Que é como se essa coisa divina que nos presenteia com um pai, com uma mãe, e que traz a gente para a vida. E é porque a gente está aqui na vida é que a gente pode experimentar o amor. Né? Cada um de nós aqui sabe. Uma mãe aqui, todas nós que somos mãe, o que bênção que é a gente poder olhar para os olhos dos nossos filhos, não é? Deixa eu só admitir duas pessoas que estão tentando entrar aqui. Agora já admiti. Então, o amor dentro do sistema familiar é isso. Mas Bert Helling percebeu que existe o que ele chama de amor cego. O amor cego é quando a gente inverte a ordem do amor. É quando a gente começa a achar que nós é que amamos mais as pessoas da nossa família do que eles nos amam. E aí, ao invés da gente só receber dos nossos pais, avós, dos nossos tios, das pessoas do nosso sistema, ao invés de a gente só receber
tudo que eles nos entregaram, do jeitinho que eles nos entregaram, a gente começa a querer devolver algo para eles. É o caso, por exemplo, vocês já viram, por exemplo, esses meninos pobres que eles tentam se tornar jogador de futebol? E que quando eles vão ser entrevistados, eles falam assim que eles vão fazer de tudo para dar uma casa para a mãe? Então, quando eles fazem esse movimento, um adolescente, um jovem, uma criança, faz esse movimento dentro da alma, que a vida dele daqui em diante é para poder dar alguma coisa de volta para o pai e para a mãe, é quando essa pessoa ela sai fora do lugar dela dentro do sistema. E ela acaba querendo entregar para os pais algo que só os pais dos nossos pais poderiam ter entregue para eles. E aí é a hora que as pessoas invertem, elas invertem o amor. E aí essa pessoa que tem isso dentro da mente, ela começa a não viver mais a própria vida. Quantos de vocês já viram pessoas que ficaram solteiras a vida inteira cuidando do pai e da mãe? Nem quiseram ter um relacionamento, não criaram a própria família para poder ficar ali cuidando dos pais. Quantas pessoas invertem esse amor e elas ficam com a vida muito pesada ao ponto de elas adoecerem, elas não conseguirem sucesso na vida, porque elas não conseguem viver a vida por elas. O objetivo da vida delas é fazer algo para devolver algo para os pais. Elas não conseguem reconhecer dentro do coração delas que elas podem só receber dos pais. Elas não precisam equilibrar nada com os pais. E quantas pessoas, muitas querem dar algo bom para os pais. E quantas pessoas querem se vingar dos pais? Querem dar o troco, querem entrar na justiça contra o pai e a mãe. Entende? Então, quando isso acontece, as coisas ficam tudo fora de lugar. Então, quando a gente não percebe isso, a ordem do sistema familiar ela fica invertida. Isso leva muitas vezes à exclusão do amor em relação aos pais pela criança. E daí a lealdade inevitavelmente levará para o amor cego. E aí, quando a gente entra nesse lugar invertido, é quando a gente entrou no amor cego, o amor cego pelos nossos pais e pelas pessoas da nossa família. E a partir de então, aquele sistema familiar começa a ficar emaranhado. Então, se eu tenho um amor cego em relação aos meus pais, quando eu tiver meus filhos, o sistema familiar vai estar em desordem, não vai estar? Os papéis das pessoas do sistema não vai estar em desordem? Aí, quando eu vou ter os meus filhos, eu já eu crio um sistema familiar já fora da ordem. Porque como eu estou fora do meu lugar no sistema, eu automaticamente ensino isso para os meus filhos. Vou dar um exemplo para você do que é essa imitação que a gente faz. Então, um dia meu professor estava contando que ele tem uma tosse, principalmente quando ele toma um café. E ele foi entrar numa sala de aula e tinha tomado café e sentou para assistir uma aula. E aí ele começou a tossir sem parar. Ele falou assim que não demorou nem 5 minutos, era um monte de gente que estava tossindo também. Então, assim, quando a gente está num grupo, automaticamente, vocês já viram que quando um começa a bocejar, todo mundo começa a bocejar também? A gente meio que imita sem querer as outras pessoas. Agora, você imagine quando a gente conviveu com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, por muitos anos, às vezes foram por muitos anos que a gente conviveu com eles na infância, exatamente naquele momento em que uma criança ela está numa autoaprendizagem. E muitos de nós aprendemos coisas lá que a gente continua repetindo igual. Então, se lá havia uma desarmonia na nossa família de origem, sem querer a gente tem os nossos filhos e cria a desarmonia igualzinha. Muitas vezes a gente fala para os nossos filhos as mesmas frases que a nossa mãe falou para a gente. A gente repete. E aquilo vai repetindo de novo no outro
no próxima geração, e aquilo vai se repetindo automaticamente. E as pessoas, elas nem percebem que elas estão dentro dessa repetição do amor cego. Então, a lealdade do sistema familiar, ela pode nos levar. Então, vamos supor que dentro da nossa família tem bastante gente que toca piano. Um exemplo, tá? E vamos supor que a nossa lealdade é que eu também tenho que aprender a tocar piano. Mas tocar piano é uma coisa para o mais, né? Então, a gente imita a nossa família e, de novo, na outra geração tem um novo pianista. É como, por exemplo, na família do Chitãozinho e Chororó. Vocês viram que eles são cantores, os filhos também são. Agora, você acha que os netos não... O que você acha que vai acontecer com os netos? Daqui uns, daqui uns anos nós vamos ver o filho da Sandy cantando, pode ter certeza. Ele está no meio, o pai e a mãe são músicos, são cantores, ele está no meio da música. De alguma forma, ele já deve estar aprendendo algum instrumento. Então, tem um tipo de lealdade no sistema que ela vai nos levar para o mais. O problema é que nós temos lealdades no sistema que nos levam para o menos. Como, por exemplo, muitas vezes as doenças hereditárias, sabe essa família que todo mundo tem câncer? Muitas vezes as doenças hereditárias têm a ver com a lealdade. Já que o meu pai adoeceu, minha mãe adoeceu, minha avó adoeceu, meu tio adoeceu, eu não posso ser saudável numa família doente. Então, o que a gente faz? A gente entra nessas lealdades familiares. Então, a constelação familiar, ela vai olhar para essas lealdades. Quando a gente passa por uma sessão de constelação familiar, a gente vai poder olhar para essas lealdades dentro do sistema e ficar consciente dessa lealdade. E aí a gente vai poder mudar. A partir de nós, o sistema familiar inteirinho pode mudar uma coisa que está se repetindo há várias gerações. Então, tem uma história de um... Vocês já ouviram a história da moça que ela foi almoçar na casa da mãe e tinha um peixe feito numa assadeira. E aí, o rabo e a cabeça do peixe estavam cortados, né? O peixe não estava inteiro, ele estava sem a cabeça e sem o rabo. Daí, um dia, a filha perguntou para a mãe, tem tantas vezes que eu venho almoçar na casa da senhora sempre, por que a senhora corta a cabeça e o rabo do peixe? Aí ela falou, eu aprendi com a sua avó. Então, eu vou perguntar para minha avó o porquê que ela cortava. Daí, quando chegou lá, ela falou assim, olha, eu corto porque a minha assadeira era muito pequena, então não cabia o peixe inteiro e eu cortava. E aí a filha repetiu esse mesmo padrão de comportamento. E se não fosse a neta ter perguntado o porquê que era assim, certamente a hora que ela fosse preparar um peixe, ela ia fazer a mesma coisa e não ia nem saber exatamente por que ela está fazendo aquilo. Então, muitos de nós, a gente vai repetindo coisas que aconteceram na nossa família e repetindo tudo igual. Quantos de nós gostaríamos muito de parar de comer um determinado alimento, mas que a gente não consegue de jeito nenhum? Eu que sou descendente de italiano, para mim ficar assim uma macarronada é um negócio surreal, não tem como. Às vezes eu não quero, não deveria comer, porque trigo não faz muito bem para mim, mas quando eu vou ver uma lasanha, uma pizza, uma macarronada não pode faltar, né? Como, por exemplo, o japonês, que não pode faltar para ele um peixe cru, né? Eu não posso, sou vegetariana, nunca nem experimentei um peixe cru, mas então, assim, são os padrões das nossas famílias que a gente vai repetindo através das nossas lealdades. Então, agora eu já expliquei para vocês o que é lealdade dentro do sistema familiar. Gostaria que vocês refletissem e que vocês fizessem perguntas. Como a Isabel a rainha das perguntas, Isabel já levantou a mãozinha, vou colocar para ela. Vocês podem fazer um comentário, fazer uma pergunta, tá bom? Aqui a nossa live é para vocês. Ela é livre para vocês colocarem o que vocês quiserem, tá? É só abrir o microfone e falar.
Professora, você colocou um tema hoje muito bonito e abrangente, realmente. Tem pais que ele exclui o filho, né? O filho ele fica excluído. Agora a senhora falando, eu lembrei que eu tenho uma conhecida e ela é advogada e ela pegou duas crianças para ela criar. E essas duas crianças, ela tem tanto amor, que eu acho que o amor materno, não, biológico, não soma o amor que ela tem para esses filhos. E para onde ela vai, os filhos têm que estar do lado. Então, é aquela história. A raiz, né, proliferou e as crianças foram criadas fora, mas elas estão tendo esse entendimento que está tendo amor. E nessa questão da inclusão por deficiência, eu acho que eu passei isso na minha infância, porque eu sou deficiente, e aí minha família, meu pai, os meus irmãos, os mais chegados, a mim, eles me acolhiam. Até hoje, a minha irmã, que ela nunca acolheu por eu ser deficiente. E até as minhas sugestões, se eu chegar a dar uma palavra, ela tenta me incluir. Ela quer ser tipo uma pessoa autoritária. Eu consegui entender porque ela era assim. Agora, quando eu entrei na terapia, que eu vim estudar, que eu vi, agora a senhora me explicando para a gente, eu estou começando a entender que realmente acontece, né? Agora eu vou dizer uma coisa. É triste a gente se sentir excluído, né? Só sabe quem já passou, quem já sentiu a pele. É muito triste, a gente não consegue puxar um vínculo de dar perdão, de dar aquele amor, aquele carinho. A gente se sente separado um pouco. Eu me sinto assim pela parte da minha irmã, e pior que ela é a primeira, né, que é a mais velha, ela é quem deveria organizar a fileira de irmãos, que era para ter mais essa união com todos. Então ela exclui todo mundo, só o mundo dela que é para ela, a gente é para ser excluído. Bom, Isabel, então deixa eu falar primeiro dessa questão da exclusão, né, que você coloca aí. Basta você incluir todo mundo no coração, porque assim, a exclusão gera outra exclusão. Se a gente passa pela exclusão no sistema e aí também a gente, nosso coração fica magoado e resolve excluir também, basta, lembra que eu já expliquei para vocês, o sistema familiar, ele é assim, se uma pessoa do sistema fizer a parte dele, no efeito dominó, todo mundo do sistema entra em ordem, mas precisa aquele entrar em ordem. Então, você pode incluir a sua irmã no seu coração e seguir a vida, mesmo que ela não queira estar em contato com você. Tá? E no caso dessas crianças adotadas, você falou assim uma frase, que a mãe adotiva tem mais amor, um amor muito maior do que os pais biológicos. E no sistema familiar, isso não é verdadeiro. Ela é apenas a cuidadora. Ela é apenas a pessoa que aquilo que os pais não puderam entregar para aquelas crianças, ela escolheu entregar para as crianças. Mas não quer dizer que os pais biológicos não amam essa criança até o último fio de cabelo. Muitas vezes os pais biológicos estão tão desequilibrados dentro do sistema, se drogam, têm desequilíbrio psiquiátrico, eles estão carregando algo tão pesado no sistema que eles conseguiram dar a vida às crianças, entregar as crianças para o mundo, mas por um amor profundo resolveram entregar as crianças para alguém que possa cuidar melhor do que eles. Eles sabem que como a vida deles está no desequilíbrio, e essas crianças correm risco de vida com eles. Então, só alguém que ama muito, mas que ama muito, 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 é que entrega uma criança para ser adotada. É verdade. Tá? Gratidão, professora. Imagina. Luciene, você quer falar?
Não, hoje Não? não. Estou Ah, só ouvindo para estudar melhor. mas pode falar, tudo que vocês falarem é bem-vindo, viu? Eu queria, não, vou perguntar sobre essa lealdade, né? Um momento. Sobre essa lealdade, quando um filho segue um caminho errado, né? Faz parte dessa linha, dessa lealdade com algum antepassado, alguma coisa? Pode ter certeza que sim. Ah, Uma vez eu fiz uma constelação bem interessante. Era um advogado que ele veio constelar comigo, e ele veio constelar. A tia dele morreu e deixou uma criança pequena. E quem criou essa criança, que é o primo dele, foi a mãe dele. Então, os dois cresceram juntos. Só que esse rapaz, que é o primo dele, estava dando muito trabalho para a mãe dele. Era um rapaz de 20 anos que ele estava nas drogas, ele estava roubando. E aí ele veio constelar essa questão, essa questão que estava acontecendo na família dele. E quando nós colocamos uma constelação, por incrível que pareça, o que veio à tona que o avô dos dois, o avô materno deles, foi assassinado. Então, por um amor profundo, esse primo estava emaranhado com o assassino. Então, ele tinha todas as características de violência, de agressividade, de querer usar armas, de roubar e de usar drogas do assassino, do avô. hum, Porque para a constelação familiar, quando uma pessoa é assassinada no nosso sistema, a partir daquele momento, o assassino passa a pertencer ao nosso sistema. Parece meio doido isso, né, Luciene? Meio estranho. é, Mas todas as vezes que alguém mata alguém, todas as vezes que alguém causa uma desvantagem existencial para alguém da nossa família, ou para o nosso sistema familiar inteiro, aquela pessoa que causou a desvantagem passa a pertencer ao nosso sistema. E todas as vezes que alguém causa uma vantagem existencial dentro do sistema familiar, essa pessoa também passa a pertencer ao nosso sistema. Por exemplo, quando um médico salva a nossa vida, ele, a partir daquele momento, ele passa a pertencer ao nosso sistema familiar. É meio doido isso, né? mas tem a ver, né? Então, muitos dos nossos filhos estão emaranhados com alguém do sistema que foi excluído porque tinha esse comportamento inadequado. Então, Uhum. se isso é seu caso, se você tem um filho assim, você Não, teria que graças a olhar, Deus, não. graças a Deus que não. A gente sempre vai olhar para qual foi o antepassado que tinha um comportamento parecido e que foi excluído do sistema. E aí a gente inclui no nosso coração essa pessoa de novo, mesmo que ela já tenha partido, tá? A gente Hum, inclui no nosso coração e a partir dessa inclusão, essa pessoa que está emaranhado com esse antepassado pode sair do emaranhamento. Porque Deixa muitas eu fazer vezes os uma... nossos filhos estão emaranhados com pessoas do sistema familiar que eles nem conheceram. Às vezes está Uhum. emaranhado com um tataravô que eles nem conheceram, É. tá? Deixa eu tirar só uma dúvida. A constelação, ela consegue melhorar um indivíduo em termos de conduta, de comportamento, até para ele se conhecer melhor Sim. é? A Hum, constelação familiar, ela não é uma terapia, né? hum, Ela é uma filosofia que tem uma finalidade terapêutica porque as pessoas melhoram muito após passar por uma sessão de constelação familiar. hum, Ela muda assim drasticamente o comportamento das pessoas, principalmente quando essa pessoa ela escolhe mudar. hum, Porque uma constelação em si, ela é praticamente um diagnóstico. Quando a gente faz uma constelação, é como se a gente falasse, olha, é um raio-x. É como se a gente falasse, olha, que a perna está quebrada aqui, esse osso está quebrado aqui. Aí é a pessoa que quebrou a perna que vai ter que fazer fisioterapia, que vai ter que engessar, que vai ter que ficar de repouso, não é a pessoa. Ela vai ter que fazer isso.
Então, na É. constelação familiar é a mesma coisa. A pessoa, se ela vai numa constelação familiar, ao invés de ela olhar para aquilo tudo que aconteceu no sistema, ela falar, quer dizer então que é graças. Então, tem muita gente que vai para julgar daí os antepassados. Então, ela fala, é graças então aquele desgraçado do meu avô que a minha vida está assim. Então, se ele estiver nessa postura, acusando esse avô, e ele não fizer incluir esse avô no coração, ampliar o coração dele, a consciência dele, e ele deixar aquela questão pesada para o avô, se ele não fizer isso, esse movimento dentro da alma e do coração, o que acontece é que daí ele vai numa constelação e ele continua igual. E não muda nada. Porque a constelação familiar, infelizmente, ela tem um marketing, ela foi vendida por aí, que, nossa, se você for numa constelação e constelar o seu filho drogado, ele sai das drogas. Mas se ele não escolher, se ele não for para uma constelação, e se ele não resolver sair do emaranhamento, se ele não escolher isso não vai acontecer, ele vai continuar nas drogas. A constelação, pelo que eu estou vendo, orienta cada um o que ele está passando, porque aí cabe a ele, né, se infiltrar nesse sistema para poder até se evoluir, se consertar, não é isso? Porque, assim, como a constelação familiar, ela é diferente da psicologia, da psiquiatria. A psicologia, a psiquiatria, ela vai olhar a pessoa individualmente. Ainda vai olhar um pouquinho, tipo, o relacionamento que tem com a família, com o filho, com o marido. Mas não vai, além disso, não vai com os avós, bisavós, não vai lá há 30 gerações atrás. Não vai olhar para essas pessoas de lá. Né? A constelação familiar, ela não vê a pessoa individualmente. Quando uma pessoa chega para uma constelação, a gente olha para essa pessoa e vê ela no sistema familiar dela inteirinho. Então, aquilo que ela conseguir desemaranhar do sistema, todo mundo do sistema recebe aquelas bênçãos. Então, eu já, nesses anos que eu sou consteladora, que já sou consteladora há 8 anos, eu já ouvi histórias assim. Paty, eu constelei um tema profissional, mas nesses meses, a minha mãe, que tomava remédio para dormir fazia 20 anos, ela não toma mais remédio. A minha mãe voltou a dormir bem à noite. Olha que coisa. Como que pode? Eu constelei um tema que era da minha profissão, que eu queria me melhorar profissionalmente, mas a minha mãe melhorou. É porque a gente conseguiu incluir ou desemaranhar aquela pessoa de alguém do sistema muito anterior à mãe. Aí reverbera essa paz no sistema familiar, aí reverbera em outras pessoas do sistema. Eu já ouvi assim, eu constelei uma questão minha, pessoal, o meu irmão, que é alcoólatra, nem soube, nem contei para ele que eu fui numa constelação e lá eu vi que o nosso avô, que era alcoólatra, incluiu o nosso avô no meu coração. Aí, de repente, o meu irmão deixou de beber, mas ele nem soube. Então, a constelação familiar, ela funciona assim, ela é fenomenológica. Conforme você vai constelando, você vai deixando o sistema familiar mais leve para todo mundo do sistema e não só para você. Né? Ótimo. Então, é isso que é a constelação familiar. Uma sessão de constelação familiar, né? Obrigada. Porque aqui o que eu apresento para vocês é uma aula sobre os temas de constelação, pensamento sistêmico, como funciona a família, né? Já uma sessão de constelação familiar, não, nós vamos colocar pessoas para representar os membros familiares e aí nós vamos trazer à luz o que foi que aconteceu no sistema familiar antes de nós, né? O que foi que aconteceu lá que hoje eu sou ansiosa, sou nervosa, tenho que tomar remédio para dormir. Da onde está vindo isso? Será que está vindo de algum antepassado, de algo que aconteceu com eles? De repente, se isso for sistêmico, ao eu constelar, esse sintoma desaparece. Desaparece sintomas de doença. Desaparece, por exemplo, uma pessoa que está desempregada há anos, não consegue emprego. Depois de uma constelação, muitas vezes, em pouco tempo, ele consegue emprego novamente.
porque Uhum. é desemaranha o sistema familiar, aquele sistema familiar fica inteirinho, ele fica mais leve, e aí as pessoas começam a ter mais sucesso, ter mais saúde, prosperar, porque deixaram o sistema familiar mais leve. Então, é um Eu trabalho vou, eu muito, vou, muito interessante, a eu constelação. vou fazer o possível para fazer uma constelação, porque eu tenho uns picos de depressivo, tenho uns picos de desânimo, de não conseguir ir além. Então, eu estou precisando de ajuda já. No meu psicológico, eu já sei que eu preciso de ajuda, porque eu sou inteligente, sou alegre, né? Sou comunicativa, mas eu não consigo. Tem algo aí E que é algo impede que você é, de expandir. eu tô com 61 anos, agora está incomodando. Quando a gente é jovem, a gente vai deixando, vai achando que é coisa da nossa cabeça, que a gente não quis mesmo, mas chega um determinado tempo que você vê que, né, alguma coisa não flui. Sim, Então, na minha concepção de ser humano, de gente, eu estou precisando de autoajuda. pode ter certeza. Todos nós. Porque É. pense bem, Luciene, a maior parte dos sistemas familiares estão muito emaranhados, ao Uhum. ponto de você pode ver que hoje os casais nem filhos têm mais, os sistemas familiares estão tão pesados que as crianças nem estão nascendo mais. Está É. começando a haver a extinção dos sistemas familiares. Tem muito sobrenome que vai desaparecer. Uhum. Porque essa geração aqui que nós estamos, que estão agora, eles não estão querendo filhos. E não é porque eles não querem, é que os sistemas familiares estão muito emaranhados. Está muito pesado para uma criança vir para os sistemas familiares. Então, é isso, esse sentimento que você tem, se a gente for perguntar aqui para todo mundo, a maior parte de nós aqui também sentimos isso. Porque aconteceu de coisas demais nos nossos sistemas familiares e que chega agora para nós assim, essa coisa pesada. Só que é É. possível a gente ficar consciente disso, deixar esse peso para as pessoas grandes do sistema e viver uma vida plena aqui, viver uma vida feliz, É. né? E Vou o me empenhar primeiro nisso. passo, Luciene, que vai te ajudar muito, é todas as pessoas excluídas do seu sistema, de vez em quando você vai lembrando delas e você inclui elas no seu coração. E depois você Hum. me conta se não melhora bastante esses sintomas, Certo. tá? Tá Então, a bom. constelação familiar, ela é um lugar de muito amor, de você ampliar seu coração, é um lugar de você perdoar o que aconteceu no sistema. Só que para nós isso não é fácil, porque a gente tem essa coisa da justiça, né? Do que é certo e errado. E a gente fala, É. não vou perdoar de jeito nenhum, já se viu E que às existe vezes a justiça. gente fica se punindo a nós mesmos. Às É vezes isso mesmo, a gente nem tem essa culpa e fica se punindo isso mesmo. de uma coisa que Muitos de nem nós, pertenceu a gente, né? aquilo não nos pertence. É. Então, numa constelação, o que a gente faz? Vamos supor, aquilo que não nos pertence é parecido com isso. Ó. Chegou na sua casa o carteiro e ele resolveu entregar uma caixa que é do seu vizinho. Ele entregou errado, tá? Então, quando o seu vizinho chega em casa, você pega a caixa e fala: "Ah, vizinho, o carteiro entregou errado, estou entregando para você." E você devolve para o vizinho, não é assim? É. Então, numa constelação familiar é isso. Foi entregue para nós algo que não é nosso. Um peso do sistema, uma situação que aconteceu lá, foi entregue para nós. Aí a gente precisa fazer esse trabalho de gentilmente devolver quem pertence. Só que a gente Uhum. faz isso gentilmente. Não é assim, ó, vou devolver esse vício para o meu avô, mas eu vou devolver para ele com ódio, vou culpar ele ainda que eu tenho vício por causa dele. Não é assim, né? É agradecer aquele vovô por tudo que ele foi, do jeitinho que ele foi, e deixar respeitosamente com ele a história dele. E aí, a partir de então, a gente vive só a nossa história e não mais a história dos nossos antepassados, Uhum. tá? Ok. Muito obrigada pela Muito sua, bem explicado, viu? pela sua
colocação, tá? Foi muita contribuição. Obrigada. Espero que eu tenha ajudado aí outras pessoas, né? Que às vezes as pessoas ficam com vergonha de falar, É, o né? povo aqui não fala, fica com vergonha. Ainda bem que tem umas aqui que não tem vergonha. E pelo menos a gente consegue expandir, né, esse conhecimento. Verdade. Então, eu agradeço muito o fato de você não ter tido vergonha, tá? Não, eu não. Obrigada, viu? Obrigada a você. Isabel, espera só um minutinho. Tem mais alguém que gostaria de colocar algo, fazer uma pergunta? Não? Então, Isabel, vou deixar para você a nossa última pergunta. A Isabel, que é a rainha das perguntas. Não, professora, não é fazer uma pergunta, não. É oferecer, né? A gente tem que oferecer o melhor. A Luciana, se ela querer conversar comigo também, eu posso ajudá-la, ela em algumas virtudes sobre a terapia. Ela só é pegar meu zap, eu estou aqui para ajudar a Luciana. A gente está aqui para se ajudar. E sua Eu força de vontade, agradeço, tá bom? Bom, então Parabéns. vou encerrar nossa aula. Muita gratidão a todos. E a nossa última aula desse ano vai ser quarta-feira que vem. E eu conto com vocês, viu? Tá Ô, bom. Peço para todo mundo aqui, que já, principalmente os que já estão fazendo essas aulas, que nós começamos essas aulas em maio, né? Eu Olha, peço para vocês fazerem uma contribuição para mim. Se vocês puderem fazer um videozinho curtinho, de 3 minutos, vou fazer. falando se vocês gostaram, como que foi a jornada da constelação para vocês, o que foi que vocês aprenderam. Se vocês puderem fazer um videozinho para mim, é comigo mesmo. O vídeo é tá? comigo. Pode faço. Então tá bom. Me Isabel, mandarem depois eu vou pegar seu zap, viu? tá? Eu Pode agradeço. pegar. Pega, Luciana. Pode pegar. Tá. No grupo Um tá. beijo grande, então, para todos vocês, tá? Fiquem com Boa Deus. noite para vocês. Muita Obrigada. luz. Tchau, Tchau. tchau.